Há quase 40 anos em Juiz de Fora, a Honda Motoplus na Avenida Rio Branco, número 870, foi a primeira concessionária Honda autorizada da cidade e de toda a região. Aqui você encontra acessórios exclusivos da Honda para deixar sua experiência ainda melhor, como capacete, jaquetas, porta-ventos, boné, além de bolsas e baú bagageiro também. Uma equipe especializada pronta para cuidar da sua moto e de você, piloto Honda. Além das peças, os serviços de reparo expresso é especializado para resolver qualquer problema com agilidade e qualidade. Aqui na Honda Motoplus, você encontra motos novas e seminovas, com pagamento facilitado, além de consórcio, seguro e um pós-venda completo. Você encontra uma moto perfeita para cada estilo de piloto. Honda Motoplus, tradição sobre duas rodas há quase 4 décadas. Quando o assunto é impressão com qualidade, a Gráfica Juiz de Fora NE é a sua melhor escolha. Aqui você encontra banners, livros, cartões de visitas, panfletos, luminárias personalizadas, garrafinhas e muito mais. Tudo com aquele capricho que faz a diferença. Com tecnologia de ponta e uma equipe especializada, garantimos que cada projeto saia do jeito que você sempre imaginou, com qualidade e o prazo combinado. Seja para a sua empresa, evento ou marca pessoal. Gráfica Juiz de Fora NE. Preço, prazo e qualidade. Escolha 2. Você já conhece a Ebenezer Instrumentos Musicais? Há mais de 35 anos é referência em Juiz de Fora e região. Uma loja completa para quem vive e respira música, com instrumentos, acessórios, serviços de loteria e muito mais. Aqui na Ebenezer você encontra produtos de qualidade e um atendimento especializado para músicos, igrejas, festas, casamentos, shows e também para quem faz o som dos eventos acontecer. Então não perca tempo. Venha conhecer a Ebenezer Instrumentos Musicais, que é sinônimo de tradição, confiança e paixão por tudo que envolve música. Pizzaria e Forneria Forte, a campeã do primeiro lugar em pizza no JF Sabor deste ano. No coração do bairro São Pedro, bem na principal, ela está localizada. Por aqui, cada receita é preparada com ingredientes de primeira, massa feita com carinho e combinações que entregam realmente um sabor inesquecível. Quer aproveitar sem sair de casa? É só pedir pelo delivery. Prefere sair e curtir um ambiente super gostoso? A Forte te recebe com aquele clima acolhedor que por aqui já virou marca registrada. Com uma variedade enorme de sabores, por aqui tudo é pensado para te entregar autenticidade. Pizzas preparadas que oferecem a cada fatia uma verdadeira experiência de qualidade que você merece. Pizzaria e Forneria Fortes, quando a qualidade encontra o verdadeiro sabor. Salve, salve, meu povo! Douglas aqui do Pod Soul. Começamos a temporada de 2026 ao vivo no Instagram e no TikTok com o nosso parceiro Melk de sempre, meu irmãozão. Prazer ter você. Começando 2026 com um projeto lindo, aguardem, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Rapaz, viu? tem muita coisa. Não dá nem pra contar num Pod Soul Tá só, ligado. tem que ser um monte. Aguardem, porque tem muita coisa legal. Gente, muito feliz de estar aqui, igual o Douglas falou, primeiro de 2026, de muitos, e já começamos. Eu posso falar com o pé direito, né? Já vamos começar, né? Já começou polêmica. Poxa, tem que arrumar um pratinho aqui, cara, pra... Oh, meu Deus. Então é isso. Ó, já vamos começar bem, muito bem representado aqui. E eu fico muito feliz. Você anuncia? Anuncia você aí. Ah, é? É, a Então tá responsabilidade é sua, cara. Hoje a gente tá aqui com um compositor, instrumentista, ministro, empresário Que isso, velho. e pai. Compositor, cara. Eu já falei. Falou? Pai, esposo e homem de Deus, acima de tudo. Tamo junto, né? Meu amigo, meu parceiro, Rafael Braga. Tamo junto. Cara, prazer demais. Rafael, Cara, que bom te receber aqui, meu irmão. Privilégio, você sabe. prazer meu. Eu falei com vocês, né? Deus ouviu minhas orações, tá aqui com os irmãos. É muito monte, Rapaz. né? Muito monte. O Senhor tá soprando meu nome, Ó, você viu que eu tô- né? Ó, Até tá trovejou chovendo. aí. Até trovejou aí. Tá chovendo aí, ó. Glória a Deus por isso. A galera tá aí, cara. Tá, o Ô, pessoal tá chegando na live. Ó, o Dani. Fala, Dani. Rafa, amigão. Tamo junto, cara. Bárbara aí, a Kate.
Ô, Rafa, Bora. muito feliz. Pode chamar de Rafa, né? Pode, irmão. Que isso? Ou só Braga? Não, Rafa Braga, Braga. Você me chamar Muito- de irmão, amigo. Muito feliz, Ou- cara. Ou, Muito feliz em ter você aqui. Pra gente é um privilégio de verdade. Porque, assim, Deus tem te levantado amém. nessa geração, meu amigo. É uma voz, né? É uma voz A nessa voz geração. do que clama no deserto. É verdade. Tá E a gente, desde o primeiro episódio, a gente sempre quis trazer à vista o nosso povo, o pessoal daqui de Juiz de Fora. Porque, assim, muita gente fala que a gente sempre não vai, não passa dali e tal. Mas não, gente, já tá repreendido isso em nome de Jesus. E você tem feito a diferença nessa geração. Pô, irmão, fala Muito assim, obrigado, é, meu amigo. Fico feliz com o que Deus tem feito, sabe? É bem legal ver a manifestação do Senhor, principalmente na nossa cidade, né? Quando você vê que a mulher samaritana chega para Jesus e fala com ele na preocupação dela, né? Onde a gente deve adorar? A gente deve adorar aqui no Monte Jerusalém? Como é que é isso aí e tal? Aí eu te pergunto, a gente deve adorar onde? Lá no Dunamis? Descende? Lá longe? Ou aqui, na nossa igreja local? Aqui. Deus é o mesmo, né, cara? É legal a gente ir, sabe? Eu sou super a favor, vi que a galera foi, se encher, né? Transbordar, né? Mas tem uma música que chama Monday Morning Faith, que fala que a melhor fé é a fé de segunda-feira de manhã. Então, que depois que você venha desse evento, que você esteja lá na sua igreja local. Eu acho legal falar uma coisa que acho que a gente sempre fica muito preocupado com aquela questão de honra, né? A gente pega aquela coisa de profeta não tem honra na nossa terra e fica Aham. cheio de nhenhenhê, de chororô, né? Aham. Tal, mas se você pegar a palavra que fala que de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se o próprio Deus por nós rogasse. Então a gente representa o reino, cara. Então nós somos a honra. Nós somos. E isso mudou essa chave na minha cabeça. Eu entendi que eu não precisava que ninguém honrasse, que ninguém falasse, vem aqui. Não, peraí, vamos fazer, vamos honrar. Né? Isso tem sido bênção, cara. A gente tá vendo uma movimentação, né? Na Juiz de Fora, eu sou velho já, das antigas, né? Mas Eu não vou falar a idade aqui, não. Deixa, pesquisa aí, porque se eu falar, os caras vão ficar chateados que eu tô conservadão, né? Mas o que acontece? Eu já vi muito movimento em Juiz de Fora. Feche Águas, eu sou dessa galera. Eu tive uma banda com 16 anos que era a original Banda Impacto, né? Que hoje tem a galera aí do Impacto 7 e tal. Um beijão pra eles aí. Mas nós somos os originais, né, cara? A gente veio lá antes. É Impacto 7 porque já teve impacto, né, irmão? Mas glória a Deus por isso. E a gente tá feliz de estar aqui, viu? Meu irmão, é muito legal você, antes de começarmos, você fez uma oração, né? E você orou para que Deus ele prosperasse, né? Tanto o Pod Soul quanto você também, que é um canal, né? Ou seja, a gente sempre, antes de começar, a gente fala que o nosso propósito e objetivo é levar a palavra de Deus, né? Sim. De alguma forma. A sua história fala aos corações das pessoas, né? Isso é muito interessante, porque sempre há uma resistência. Nós estávamos falando antes aqui, pessoal, sobre a inteligência artificial, por exemplo, né? Há uma resistência com o novo, né? Então a pessoa fala, será que realmente Deus vai falar através das redes sociais? Será que Deus vai falar através dos vídeos que o Rafael Braga posta? Será que Deus vai falar através de um episódio que o Pod Soul posta? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí. Vai falar. Eita. Vai falar. Vai falar porque quando você vê, a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Elas escreveram. Você pode fazer um podcast inspirado por Deus. Amém. Você pode fazer uma música inspirada por Deus. Né? Hoje, quando a gente fala sobre a barreira da tecnologia, né? das redes sociais, das IAs, tem muito mito, porque você dá um comando e ela te mostra um monte de coisa. Mas quem guia somos nós. Eu já estou trabalhando isso bastante. Estou compondo, não compondo usando a inteligência artificial como matriz, mas usando os recursos que ela tem, né? Que são programas igual o Suno, que eles geram... Hoje, assim, a pessoa precisa entender qual que é o processo de você fazer uma canção. Certo. Né? Então, vamos lá, do zero. Inspiração de letra. Você vai pensar numa letra ou vai pensar na melodia. Às vezes as duas caminham juntas, às vezes são separadas, mas
Ali é o primeiro processo criativo. E a gente acaba fazendo com o recurso que a gente tem. Então você vai gravar, você vai colocar lá uma bateria, um baixo, uma guitarra e um teclado. Isso. Aí você fala assim, poxa, mas eu não conheço ninguém que toca um violino. É, Poxa, então assim, é verdade, legal isso, verdade. porque você tem ali a sua, à sua disposição várias coisas. O que eu tenho usado de benefício com relação à inteligência artificial para as minhas composições? A visualização. Eu consigo ver a música Sim. antes de eu gravar, que era o que acontecia ao contrário. Eu tinha que gravar tudo, mixar tudo para ouvir. Todo o trabalho para É. você ouvir e chegar e falar assim, poxa, às vezes não gostei Hoje disso daqui. eu fiz uma que tá pronta para me gravar a voz, porque eu fiz, legal, e agora eu vou colocar minha voz. Uhum. Eu fiz ela 58 vezes dentro da minha casa. Então eu cheguei e falei assim, não, é isso que eu quero. Depois, se a galera também exige dinheiro, grana, investimento, se você quiser transformar tudo aquilo em orgânico, você pode. Uhum. Você fala assim, não, eu quero pegar isso que é digital E gravar. e gravar. tudo Certo. Você vai arrumar uns 20 caboclo aí para poder todo instrumental Sim, ali, show. Sim, sim. Mas você consegue visualizar. Então, pro meu processo criativo, ajudou muito, porque o que eu imaginava, às vezes eu chegava pro produtor e falava assim, poxa, cara, como é que eu faço isso, isso, isso? E ele tentava decifrar. Agora eu consigo criar E geralmente não fica fazer. 100% igual você tá na sua cabeça. e ele vai falar contigo assim, pô, mas foi o que você pediu. É. Não é isso? Exatamente. Então, assim, isso ajudou. Mas nós temos que entender o seguinte, a IA é uma ferramenta igual a um delay, igual a uma pedaleira, igual a um pré-amplificador. Isso ali é um recurso para você alcançar aquilo que você quer. Ela não vai fazer sozinho, Uhum. né? Hoje existe um processo criativo do zero? Existe. Você consegue lá pegar uma inteligência artificial que conversa com a outra e montar um processo. Eu não faço assim. Eu pego o meu processo, aquilo que eu tenho, a música que eu fiz, no sentido de compor, tudo pronto, jogo para dentro da inteligência artificial, ela só vai compor. E eu vou ter uma visão, né? Então, é legal. Você teve a inspiração, né? Deus, ele te inspirou na letra, Deus te inspirou numa melodia, e você vai dar uma polida naquilo que Deus te entregou, né? A pergunta, qual que é qual agora? Você já consegue discernir qual que é de inteligência artificial e qual que não é? Cara, hoje vou te tá falar que tá difícil, cara. muito difícil. E se eu te falar Às que já tem um monte que já é? Não, é assim. Olha. Hein? Ah, não. Então, sim. e você tem E se eu te falar que você já tá cantando umas que Fala já as são? composições, né? É. Sim, sim. E se eu te falar que tem gente gravando música hoje que foi feita por IA? E aí? Aí. E vocês aí em casa aí com preconceito. Tá vendo? Não pode, gente. E Sim, ó, Rafael, eu vou é te falar que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Rafael, é importante você falar sobre isso porque você tem propriedade para falar sobre isso, né? Mano, eu tenho estudado demais sobre isso. Eu tô procurando conhecimento, porque a gente não quer dizer que a gente vai usar tudo ou que vai. Uhum. Enfim, eu, por exemplo, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu, né? E só pra você ter uma noção da capacidade da coisa. Quem que eu quero que seja o baixista meu nessa canção? Eu quero o Abraham Laboriel. Gosto do estilo dele. Então eu vou lá, vou pegar o prompt dele, vou estudar ele, vou jogar, o sistema vai criar para mim um prompt que vai reproduzir, não ele, mas a pegada dele. Qual que é a pegada dele? Ele é assim, assim, assim. Então esse cara, eu transporto ele para dentro da minha música. Então eu faço uma modelagem dele. Show de bola. Então eu estou fazendo a construção ali. Só que quem guia o processo sou eu. Eu entrei lá, a gente chama de. Isso aí pode ser um outro podcast, mas vou lá. A gente chama de treinar a IA. O que é treinar a IA? Você vai conversar com ela. Então eu chego e falo: olha, Rafael aqui. Ela, oi, Rafael, o que a gente vai falar? Sobre música, sobre as suas pregações, sobre o livre acesso. Aí ela já são os assuntos que eu converso com ela. Hoje vamos de música. Vamos lá. Me mostra o prompt que eu pedi do Morada no dia tal, 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 tal. Aí ela me mostrou. Eu falei, não é esse. Aí ela, realmente não é. Só que ela vai te mostrar com certeza. É você que tem que saber se é assim ou não. Porque você fala assim, eu quero uma pregação assim, assim, assim. Dá um exemplo, né? Que a maioria do pessoal tem feito isso aí. Aí isso eu já não concordo muito. Porque ela, vai jogar uma pregação. Aí você vai ler aquilo ali? Não. Eu vou pegar alguns elementos ali, porque, por exemplo, eu quero 5 referências bíblicas. Poxa, a pergunta que eu vou te fazer agora, a gente vai abandonar a calculadora?
Tem Não. jeito, né? A gente usa ela para calcular. Então a gente pode usar a inteligência artificial para buscar dados. É o É. nosso Power BI ali. A gente organiza os dados, a gente pega isso e vai utilizar. Agora, o que vai fazer ali? Sou eu. Quem está ministrando ali? Sou eu. Quem vai fluir através da minha vida? É o Espírito Santo. Eu vou usar aqueles elementos ali, até o momento que o Senhor começa a tomar a direção e esquece. Esse é um ponto polêmico. Eu acho que a gente pode dar uma pausa, depois a gente vai voltar Tá? nele. 36 podcasts. Não, hoje Sei ainda. da mão. Hoje ainda, Oh, hoje meu ainda, Deus. hoje ainda. Ô, Rafa, Fala. queria que você falasse pra gente um pouco assim, começando a falar um pouquinho da sua história pra gente. Você, Nossa, como é que começou, longa. rapaz, a sua história? Você é nascido na igreja? Fala um Sou pouquinho pra nascido na gente. igreja, vim de família cristã, né? Inclusive, hoje a maioria da galera conhece a Eibrem, né? Ela Sim, começou na casa dos meus avós, aqui é na rua mesmo. Américo Lobo, Que 1504. bacana, mano. Ela Legal. começou, na época, saíram algumas pessoas da Jardim das Oliveiras, Sim, até, né, que tivemos aí, infelizmente, o pastor Tassilo faleceu essa semana sim, passada, né? E começaram ali praticamente como uma célula. Naquela época não chamava célula, né? sim, E sim, sim. começou, então, a Ibrahim, por exemplo, ela tem a minha idade, exatamente a minha idade. Eu tinha 6 meses quando ela começou, né? Antes do ministério, que hoje é do pastor Gilmar Garbero, né? Então, assim, sempre estive lá, fui aquele garoto que viveu a vida dedicada a uma sexta, sábado, domingo, dormindo na igreja, tocando, fazendo, mas sempre passando um período difícil, que não foi só da igreja em si, foi questão de recurso. Eu falo com essa moçada hoje aí, a gente não tinha nada de equipamento, Nossa. né? Então, assim, equipamento que tinha nas igrejas era quando, ou tinha uma falecida loja aqui em Juiz de Fora chamada Slide, né? Sim, Então os lembro pastores demais. iam lá, tinha toda aquela conversa pastoral, o cara trazia uns equipamentos de fora, sim, aí sim. montava na igreja, então era um evento, né? E para você conseguir um equipamento era muito difícil. Não é essa facilidade hoje, você tem um pedal lá de R$ 200 que Que faz tem muita 1 milhão de Faz um sons. mundo, né? Então, assim, e eu comecei na música para suprir uma falta que a igreja tinha de músico. Então era eu e mais 4 amigos que a gente faz tudo, né? Ah, não tem baterista, toca bateria. Ah, não tem baixo, toca baixo. Ah, não tem violão. Então a gente conseguia fazer tudo de uma forma bem ruim. Meu Deus. Mas fazia. Na sua visão de hoje, né? Fazia, né? Mas Fazia. cantar já veio também, Fazia. já veio na leva. Cara, eu fugi de cantar há muitos anos. É. Eu tocava guitarra, ficava atrás do. Na banda Impacto eu tocava guitarra, quem cantava era o Diogo. Eu não era aquele cara de dar o passo à frente, não. Eu sempre ficava na retaguarda ali, mesmo com todas as promessas que o Senhor tinha me dado. Inclusive, uma curiosidade. Né, meus pais contam que quando eu fui apresentado a Deus, criança, neném, né? Levantou assim, eu comecei a chorar. Aí o pastor falou: gente, ele tá chorando, não, ele tá adorando ao Senhor. Olha que Então, isso. já a promessa eu sempre tive, mas teve uma virada de chave, né? Tem pouco tempo. Que a gente conta daqui a pouco. Tem pouco tempo. Mas Teve isso é uma virada legal, de rapaz. chave. Você sabe que Deus ele faz essas coisas. O próprio Matos Nascimento também, né? Ele era trompetista, né? Ou é trombonista? Cara, eu sempre lembrei dele tocando trombone, Isso. né? E trocar trombone no. Titãs, eu acho. no Titãs, aí, Titãs. Ele teve essa virada de chave também e tal. Cara, foi um negócio muito louco, tá? Porque. Você quer falar isso agora? Pode falar. Pode falar, Então, pode falar. eu passei períodos que, inclusive, quero falar para você que está em casa, que você vai entender o seguinte: que ferro afia ferro, né? O homem afia o homem e a igreja está aqui para cumprir esse papel de trabalhar na vida da gente, né? Então eu tive um período fora da igreja, não fora no sentido de estar desviado, de estar isso, mas um período de insatisfação mesmo com a igreja. Sim. De trabalhar na igreja e olhar para o lado e ver pessoas que. Eu tirei os olhos de Jesus, sacou? Tava olhando para Jesus, de repente comecei a olhar para o lado, comecei a ver que a galera não estava caminhando onde eu estava. Então aquilo começou, dentro do meu coração, me gerar tristeza, indignação. Aí começa a entrar a tal da grana, um cara vai e toca porque recebe, o outro faz isso, e você fala assim, cara, mas eu tô aqui por amor. Uhum. E de repente você se olha pro lado e você praticamente é o único que tá fazendo ali por amor. Então, assim, eu passei mais ou menos 8 anos, cara, que me custaram muito, sabe?
de um sucesso profissional gigantesco, de crescer muito, de trabalhar muito, de empresa crescendo, de prosperidade, de toda essa parte de decolar e focar no business mesmo, né? Mas correr o risco de perder a minha alma mesmo. Mas foi num dia assim que o plano de Deus começou até a aproveitar, sem fazer propaganda, mas falando sobre isso. Pode fazer. A Kátia, a minha esposa, ela escreveu um livro falando um pouco da nossa história, porque nós temos um testemunho muito forte de perder tudo. Isso. Perder tudo mesmo, cara. Perder tudo. Perder casa, perder carro, perder condição, perder empresa, perder tudo. A gente tinha uma estabilidade, tinha 3 carros na garagem, morava num bairro nobre em Juiz de Fora, e perder tudo. Tudo. Ter que perder a casa, perder os carros e se ver numa situação de que só o Senhor poderia fazer algo na nossa vida. E foi aí que começou. Porque quando Deus tem promessa, ele não tem. Ele não, o relógio de Deus não é igual ao nosso. Né? Então, assim, quando Deus começou a fazer na nossa vida, primeiro ele tirou tudo. E é engraçado que que eu estive uma vez no. Eu falo isso com todo carinho, respeito e humildade, porque eu sei que Deus fez na minha vida, não posso deixar de falar. E uma vez eu subi no monte, ali onde era. Não era o Adonai, não. Era um monte que hoje ele é um conjunto de prédios, que era ali no Quintas da Avenida, na parte de cima. Ali, que, na verdade, Vivendas da Serra. Ah, eu já fui naquele Isso, que monte, sai sabe ali. aquela ruazinha direita? Isso. Sei. Hoje tá cheio ali e sim. tal. E eu subi de boa ali, né? Eu fazia um trabalho com uma galera que usava droga, no sentido os caras não queriam usar, e os caras batiam lá em casa, a gente subia pro monte de madrugada, era um rolê assim, louco, mas abençoou muita gente foi salva com isso, e era uma coisa que eu fazia com todo o coração. E uma mulher falou comigo, falou, Rafa, subi, né? Ela falou assim, olha, Deus manda te falar que vai te dar tudo. Tudo. Eu falei, mas pô, tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. E quando eu perdi tudo, eu falei, poxa Deus, você falou que você ia me dar tudo. Aí o Senhor falou no meu coração, agora eu vou te dar tudo. Porque tudo não tem a ver com o que eu tinha. Tudo tem a ver com o que eu tenho agora, sabe? E nossa vida começou, voltei pro aluguel, perdi minha casa, tive que pagar para pegarem a chave da minha casa de volta. Eu tinha perdido, tinham leiloado a minha casa, eu tive que sair da casa, passamos tudo do que você puder imaginar assim. E você fala, pô, mas você não tem vergonha de falar isso, cara? Eu não tenho, porque eu sei que Deus fez. Sim. E às vezes tem muita gente que tá em casa, né, que tá ouvindo agora e fala assim, pô, mas não tem saída. Cara, agora que é a saída. Foi ali o plano de Deus na minha vida. Porque Deus me tirou, eu morava no aeroporto, num lugar maravilhoso. Cara, tudo que você puder imaginar aconteceu para que a gente mudasse de região, mudasse de lugar, né? Eu fui pai muito novo, vou brincar aqui, mas eu vou falar agora, eu tenho 41 anos, eu tenho uma filha de 23 e uma de 21. Então, quando eu fui pai, eu e a minha esposa, a igreja não estava preparada para isso. Então, as pregações eram, não seja um Rafael. Às vezes, ser um Rafael. Sim. Entendeu? Então, eu fui o primeiro de uma igreja gigante que não sabia lidar com isso. Então, assim, eu passei muita coisa. Eu e a Kátia, minha esposa. E o Senhor fez a obra na nossa vida, o Senhor nos abençoou. E a gente conseguiu muita coisa e, de repente, perdeu tudo. Eu falei, caramba, e agora? E eu lembro que a gente estava num dia assim, eu falei, Senhor, eu sempre, mesmo quando não ia, sabe, eu conversava com Deus e falava, poxa, Deus, isso está acontecendo comigo, o que o Senhor quer de mim? Poxa, eu já falei, eu não vou fazer mais nada para você. Não vou fazer. E engraçado que Jeremias falou a mesma coisa, né? Que Jeremias fala lá no 20, verso 9, ele fala assim, eu não vou falar mais o seu nome. Eu não vou falar. Mas no mesmo versículo ele fala assim, mas eu não consigo. E eu também não conseguia. Sim. Então eu era muito doido, porque eu tava passando tudo aquilo, eu encontrava os caras na rua, e Jesus te ama, e pai, falava de Deus e tal. A minha esposa falava assim, você é muito doido. Você tá falando de Jesus para todo mundo. E tal, eu falava assim, cara, mas eu não consigo. Parece que eu saía brigado com Jesus, quando eu voltava, eu tava apaixonado nele de novo, e aquela coisa. Aí, irmão, eu comecei de novo, do zero, sabe?
E eu lembro que eu tava. Deus começou a restituir as coisas pouco a Sim, pouco, sim. sabe? E eu lembro que eu tava assim, chamei a Cátia e falei, Cátia, vamos fechar a nossa empresa, a gente não tá tendo condições, vamos parar. Ela falou, pô, Rafa, mas parar é o nosso sustento e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir, vamos ficar eu e você e mais uma pessoa. Eu tinha 20 funcionários. Sim. Ela falou, mas por que você tá falando isso? Tal, a gente tem que levantar e tal. Eu falei, vamos fazer, o Senhor tá tocando meu coração. E, cara, quando eu terminei de pagar a galera toda, entrou a pandemia. Eu não tinha despesa mais. Deus. Eu só tinha lucro. Então o Senhor me deu um insight que É verdade. mudou Se você tudo, tivesse cara. com todo mundo. Não, Ixi. Deus começou a agir ali. Ah. Aí, nós mesmo no aluguel, voltando para uma vida que, cara, eu chorei muito, cara. Minha menina mais nova, na época, falou: Nossa, pai, eu vou perder o meu quarto, cara. Nossa, eu chorei muito, cara. Eu Sabe? imagino. Mas eu vi Deus começando a colocar a mão e começando a acertar as coisas, cara. Aí, um dia, eu tô assim, numa fila do frango, esperando para comprar um frango. Aí chega atrás assim, toca assim em mim assim, eu olhei, é o pastor Gilmar. Cara, você tá bonito. Tinha quase 10 anos que eu não via ele. Eu falei, ô pastor, tudo bem e tal. E eu sentia muita tristeza com a igreja. Aham, aham. Porque a igreja, ela não a culpa, mas ela não soube lidar comigo. Você tava ferido, né? Não, ela não soube, mano. Ela não soube. Entendeu? E eu também não sabia como lidar com isso. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu nunca mais eu volto pra essa igreja. Nunca mais eu volto. Mas como que os planos do Senhor é louco, né? Então eu. Desculpa se eu emocionar aqui, mas vamos lá. Pode, vambora. Aí eu olhei pra ele assim, dei um abraço nele, cara. Falei, pô, você sabe que eu te amo, cara. Ele falou, também te amo. E ali, mano, eu fui curado na hora. É mesmo. Eu saí dali, cara, assim. Falei, cara, eu vou voltar pra lá. O perdão sara Eu você, vou né? voltar pra lá, eu vou. Alguma coisa o Senhor vai fazer. Porque Deus já tinha me dado antes, uns meses antes, um sonho que eu tava lá. E eu falei, Deus, eu não vou pra lá não, você é doido, eu não vou, cara. Eu Uhum. não vou voltar não. Porque o versículo da minha vida é o que está em Apocalipse. Lembra de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. E o que acontece com muita gente hoje é que as pessoas elas não voltam aonde elas precisam seguir. Então elas ficam rodando. Mas a única coisa que Deus quer é te levar naquele lugar para falar assim, resolveu. E aí eu falei, pô, Deus, você falou comigo, né? Agora eu quero ver você falar com a minha mulher. Quero ver você falar com a minha esposa. Tava também muito ferida, né? Pô, demais. Nunca mais, cara. Não pela igreja, uma igreja. Tô dizendo o contexto. Aí, irmão, aconteceu que na semana seguinte nós fomos comprar o bendito frango. E tamo lá e a mesma coisa que rolou. Mentira. Deus foi carinhosaço demais. Encontramos de novo, dei um abraço nela, falou, pô, por que vocês não voltam pra lá e tal? A gente ama vocês e tal. Eu falei, caramba. E todo mundo que conhece o PG sabe que ele é meio durão. Uhum. Mas comigo ele sempre deu com amor, sabe? E nunca foi ele que rolou o negócio, foi o contexto geral Sim, das sim. pessoas que... Era um menino na frente que eu ministrava o louvor com 16, 17 anos, para a igreja com 2, 3 mil pessoas. Então era uma responsabilidade, eu não tinha suporte para poder ser o que eu era ali naquela época, né? Então eu estava muito exposto, né? Então ela falou, pô, Rafa, tô sentindo uma coisa. Eu falei, eu também. E nós voltamos. E nós fomos curados. Isso foi quando, mais ou menos? Isso tem uns 4 anos. Rapaz, é recente A demais. igreja foi curada. Que nós voltamos e nós assumimos a comunicação da igreja. Então nós passamos a influenciar todo um processo dentro da igreja que o Senhor tinha colocado no nosso coração. Então a gente instituiu as mídias sociais, a gente ajudou com todo o processo criativo e a gente nunca tinha mexido com esse rolê. E Deus Sim. foi falando, foi mexendo. Aí você entra no Instagram hoje da igreja, você tem as pregações do pastor Gilmar, hoje ele tá gravando. Tipo assim, muita coisa rolou, sabe assim? E naquele tempo, e saiu o Rafael menino e voltou o Rafael homem. E Deus começou a injetar. Forjado, né? Mano, e Deus começou a injetar grana em mim. Deus começou a bom. colocar, Deus começou a prosperar. Deus começou... nós construímos uma casa num condomínio fechado em Juiz de Fora, que eu te falo, irmão, com todo carinho. A minha esposa escolheu tudo do jeito que ela quis. Para não falar que Deus não restituiu, até que resolver isso. Hoje eu não tenho 3 carros, eu tenho 4. Que bênção. Deus irmão. fez tudo, mano.
Mas não é sobre dinheiro. Eu tô te falando que Deus fez. Mas o mais louco desse rolê foi que eu tava numa célula, tocando meu violão, que eu nem tinha mais. Aí uma irmã levantou e falou assim, pô, Deus tá mandando falar contigo que o seu ministério vai começar hoje. Eu falei, você tá doido, 39 anos, Que isso. tem jeito não, já foi, filho. Tô mexendo com outras coisas hoje, não tem mais. Como é que eu vou fazer o sonho de voltar? Não. Aí ela falou assim comigo assim, você tá duvidando, né? Aí eu falei, tô. Ela falou, mas eu vou falar algo que só você e Deus sabe. A frase que ele vai falar no seu coração agora. Eu não esqueci de você. Aí eu falei, caramba. E foi uma parada tão forte, mano. Assim, tão... que as pessoas em volta, elas ficaram zoando depois. Vai ficar famoso e tal, aquela palhaçada toda. Aí eu saí de lá triste, sabe? Falei, pô, Deus, um negócio que é pra ser bom, um negócio tá esquisito e tal. Irmão, passou 3, 4 meses daquilo ali. Aí eu não falei mais nada. A Cátia não falou mais nada. Um dia a Cátia me chamou. Ela falou, Rafa, o Espírito Santo me chamou aqui, me incomodou. Nós estávamos só eu e ela dentro de casa. E falou que seu ministério começa hoje. Meu Deus. Aí eu abracei ela, a gente chorou. Eu falei, então tá bom, então começou. Irmão, passou um mês. A gente, do nada, o irmão falou na igreja, pô, cara, por que você não canta aí? Eu fazia alguma coisa, mas você não canta aí, mas canta você, cara. A galera quer ouvir você. E eu falei, beleza. Aí eu fui participar de uma festa na igreja, festa da colheita. Irmão, ninguém sabia. A pessoa só achava que era um rolê que eu estava fazendo ali. Mas eu já sabia que Deus estava fazendo. E a gente começou a crer nisso. E Deus foi fazendo, Deus foi prosperando, Deus foi colocando. E assim, se você me perguntasse assim há um tempo atrás que Deus ia fazer isso, eu jamais ia acreditar. Porque talvez alguém de casa possa falar assim, pô, mas esse cara não é ninguém. Não tô nem aí pra isso. Não é a opinião dos outros que vai mudar o que eu tô vendo que Deus tá fazendo na minha vida. Cara, eu não era nada. Não é que eu seja agora, mas é como o Paulo fala, não é que eu tenha alcançado, mas eu tô prosseguindo pro alvo. Sim. Então a minha vida mudou, irmão. Eu vejo assim, eu escuto a galera falar, vocês brincam ali, o pessoal fala, pô, então... Eu falo, cara, influência, meu Deus, eu tô influenciando nada, mas eu sei que Deus tem para fazer nessa cidade. E Deus conhece o coração meu, seu, dele. Então, assim, o que eu tô vivendo hoje é uma coisa, assim, extraordinária, mano. É um sonho porque é o poder de Deus, mano. Só isso. Não tem como falar que é outra coisa. Não é capacidade de cantar, não é capacidade de tocar. Eu sou um cara limitado de forma de instrumental e tudo, mas é ver o Senhor encaixando. E não é só sobre eu, a Cátia, a minha família. É sobre tudo que Deus está fazendo em volta. Os meus amigos, cara, que estavam aí perdidos, cara, estão voltando para Jesus. Glória a Deus. Já tem uns caras tocando comigo de novo. Os caras, tipo assim, acho que Deus pegou mais improvável mesmo, falou, deixa eu puxar isso aqui, que aí deve vir alguém com ele aí. E é isso, cara. Mas eu acho bem assim que, eu costumo dizer que Deus, ele vai colocar a gente sempre no centro da vontade dele. Verdade, mano. E não adianta fugir, né? Não adianta. A nossa tendência é que a gente saia do caminho dele em algum momento, porque a Bíblia fala, né, o cair é do homem, é normal, a nossa natureza, né? Sim. A gente vai para distante daquilo que Deus tem para gente e para isso a gente tem ali o Espírito Santo que vai nos conduzir, tem o Senhor e às vezes, assim como Deus fez na sua vida, Deus fez na vida de Jó, né? Às vezes Deus, até o próprio pastor Samuel, Samuel... Eu não sei porque que eu tô apanhando por Aquele pastor Samuel, rapaz, ele é do nordestino lá, ele tem uma música dele, até que a gente canta, né? Ele fala que ele teve uma experiência mais ou menos assim igual a sua, ele estava vivendo um momento muito bom na vida dele. Aí, de repente, Deus começou a fechar algumas coisas, Deus seca algumas fontes, Samuel Mariano, Deus seca algumas fontes na vida dele. Ele fez um louvor em cima disso. Em cima disso, né? Linda canção. Isso aí é uma sugestão também, hein?
Aí Deus fez o quê? Deus foi lá e secou e falou assim: olha, eu sequei, sabe para quê? Para que você voltasse para mim. Porque tinha um plano, tinha um propósito para Deus fazer através da vida dele, né? Assim como tem através da sua vida, né? E eu até mesmo falo assim, um dia eu estava orando ao Senhor, falei assim, Senhor, seria tão bom se a gente soubesse o que vai acontecer na nossa vida. Já pensou? Você imaginou que você estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Então, mas se Deus falasse que eu ia ter que passar todo esse problemado Você aí ia pra chegar querer? nisso aí, eu ia ficar. Exato. Mas assim, mas passou, Tô brincando. Deus restituiu e hoje você é um canal de bênção, Cara, né? mas eu vou te falar, é um processo com Deus. Deus, ele é tão simples nas coisas que ele faz, mas é tão efetivo que a gente fala assim, cara, que loucura. É coisa simples. Ele foi mexendo, a Kátia fala assim, cara, o agir de Deus é muito louco. Você quer ver uma coisa que Deus faz comigo? É vaga. Eu cheguei ali, tinha uma vaga. Eu cheguei lá, tinha uma vaga. Onde eu chego, tem vaga. Aí a Catius fala, cara, Jesus te ama demais, a gente brinca. Oh, meu Deus, e tal. que Deus que ele tem. Mas são testemunhos simples, cara. Eu tenho falado lá na igreja, toda vez que eu subo lá para falar alguma coisa, para ministrar, eu continuo contando. Eu falo assim, gente, do que eu lembro, tem mais ou menos 2 anos e meio que não fura o pneu do meu carro. Glória a Deus. Eu falo assim, eu vou brincando. Aí eu subo e falo, 2 anos e meio e mais uma semana. Então, assim, tem uma canção antiga, que fala, conta bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma dizes de uma vez e há de ver surpresa quanto Deus já fez. É sobre isso, mano. Mas eu falo que tem uma irmã, rapaz, ela falava pra mim assim, que um dia ela orou e falou assim, Senhor, ela não sabia fazer um arroz. O arroz dela, ela não gostava do arroz dela. Ela pediu pro Senhor ensinar ela a fazer um arroz. E Deus ensinou a ela a fazer um arroz e dá tudo certo, cara. São as pequenas coisas, né? É o Deus das pequenas coisas, né? Cara, tem que cantar uma música aqui. Canta aí, vambora. Pega o violão pra gente aqui. Cantar uma música sobre isso aí. Que o Senhor me deu. É inédita, tá, galera? Ó. Se ele veste os lírios e cuida dos pardais, se você é um filho, imagina do que ele é capaz de fazer por você. Descansei e entendi que a tua palavra nunca vai mudar, nunca vai mudar, nunca vai mudar. Eita, é sobre isso, né? Não é sobre isso? né? Não é sobre isso? Sobre isso mesmo. É Inédita. sobre isso. Cara, eu tenho muita alegria pra falar, cara, porque realmente a gente foi resgatado. Eu e a Kátia, a gente foi resgatado mesmo. E o start para composição, como é que foi isso aí? Irmão, composição, eu sempre fiz música desde garoto. Sim. Mas a gente ficava assim, Deus vai forjando o propósito, né? Eu fazia uma música, aí eu falava, gente, eu fiz uma música assim, que a gente tinha uma curiosidade sobre a banda Impacto Raiz, que eu tô brincando aqui. Você sabe que ele é da Impacto eu sei. 7. É só um Sabe toque. que ele é o falso, né? É só um toque. Não, ele é da Impacto 7, por quê? Por quê? Podia botar só Por quê? Aí tem que botar o Senão ia 7. aparecer uma formação aí diferente, tô brincando. Mas uma curiosidade, eu tô falando aqui, de repente a galera organiza a linha do tempo aí, porque tem hora que eu vou lá atrás, então, uma curiosidade nossa é que a gente só cantava música própria. Mesmo sendo uma banda de adolescente. Sim. Então a gente fazia as nossas canções. E as canções eram para aquela época. Sim. Mas tinha muita reflexão. Tem uma das que a gente. Eu até vou gravá-la de novo aqui. Ela. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Arrependa-se, e se uma lágrima rolar dos teus olhos, deixa correr, aí você vai sentir o que eu sinto. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te ama, Jesus te quer.
Como podemos viver como vivemos hoje, um destruindo o outro, pressionando nossa própria ameaça, escravos uns dos outros, e o verdadeiro amor cai no esquecimento. A letra era muito forte, cara. E como podemos mudar essa situação? E quando Jesus voltar, será que ele vai achar alguém pra levar? Só existe o agora, o amanhã não dá pra esperar, não dá pra esperar. Arrependa-se. Caramba, que mensagem, hein? Sim. Então é da época e a gente Rapaz, cantava isso. menino, né? Menino, cara. Menino. Olha só. Aí as letras eram muito pensadas, muito... tinha uma que falava assim: pra que mudar meus planos se eu posso ser feliz ao lado de quem quer me ver feliz? Vivendo intensos anos, eu sobrevivo à Guerra Fria e moro numa terra de estranhos. Então era assim, a gente tinha aquela pegada de ouvir Oficina, de ouvir Resgate, Sim, e eu sim. queria fazer uma música cabeça, né? Tem uma que ela fala: quem disse que o tempo apaga o sofrimento e coisas alheias podem preencher o vazio que só Rapaz. Deus pode encher? Rapaz, Aí fala. Aí. Quem disse que o tempo apaga o sofrimento e coisas alheias podem preencher o vazio que só Deus poderia dizer 1000 vezes, mas você já sabe, eu sei. A minha vida mudou quando eu encontrei. Aceite, não custa nada experimentar. E veja o que sempre quis ver. E tenha. E falou que nunca deu a você a morrer. Então, tipo assim, a gente falava de amor, de Jesus, de Cristo. Então, a gente compunha muita coisa. Arrependa-se é uma e composição uma palavra minha. de confronto, né? Assim, Sempre, sempre. Que legal, cara. Entendia muito porque hoje eu vejo que quando eu entro nessa pegada que o Senhor tem colocado a gente de frente para o jovem, eu entendo o porquê disso. Porque o que o jovem quer hoje? Qual que é a maior preocupação do jovem hoje? É ser aceito. Uhum. É aonde ele cabe dentro daquilo que ele está fazendo. Né? Então, as músicas, as canções são sobre isso. Eu tenho músicas hoje de adoração, a pegada que eu tenho gravado, são músicas de adoração. Né? Eu fiz uma música para Santa Ceia, que eu lancei há Olha. pouco tempo agora, né? Que Canta ela pra gente aí. Tua volta e rasgar os céus e desce hoje aqui. Ansiosamente espero, faço isso até você voltar. Ansiosamente espero, faço isso até você voltar. Pão e cálice. Nossa, que linda, que linda. Anunciam a tu. É um momento de tá ali na igreja, sabe? Já foi lançada essa? Já. Aproveita que você entrou Eita. dessas mais novas. A gente tem aí Mão Poderosa. Essa Pão e Cálice que você fez agora. Alvo, não é? E Apenas Um. Poxa, dessas aí, cara, Apenas Um eu acho que é a minha preferida por conta da história. Porque a gente tem a parábola da ovelha perdida e tudo mais, mas essa canção ela fala do lado da ovelha. O que ela sente quando ela tá perdida? Porque eu já tive perdido. Uhum. Eu sei o que é. Então ela fala assim: que saudade do meu amado,
Meu amado, meu pastor, mas no meio de 100 eu sou apenas um. Mas se ele por um momento sentir a minha falta e me encontrar, o que eu faria? Eu ia pulando, eu ia saltando, só pra estar nos braços do meu amado. Eu ia pulando, eu ia saltando, só pra estar nos braços do meu amado. Então, assim, Rapaz, aí fala, lindo, lindo. está frio aqui, já anoiteceu, angústia e dor, e a cada passo eu me afasto mais. Então ela fala que o caminho eu escolhi, tudo me custou. Que é as escolhas que a gente faz. Sim. Aí, angústia e dor, e a cada passo eu me afastei mais. Eu me afastei mais. Aí fala, ah, que saudade do meu amado, o meu amado, meu pastor. Mas no meio de 100, eu sou apenas um. Aí, Mas vai. e se você falasse assim, qual que é, ô Douglas, qual que é a história Cadê do o Rafael? galera da Ramon? Essa apenas um aí, hein? Essa apenas um é maravilhoso. Essa Não, história, hein, da cara? minha vida, irmão. Que lindo, cara. Ô, Rafa, cara, assim, sem querer entrar em polêmica. Agora é sério, sem querer entrar em polêmica. Sem almeida, irmão. Mas, Para de auê, cara. mas Sim. cara, você tem várias composições. E, assim, de verdade, todas lindas. Ô, mano. Cara, qual que é, no seu ponto de vista, a responsabilidade de um compositor, cara? Principalmente num momento crítico que a gente tem vivido aí. De composições bem duvidosas, vamos dizer assim. Cara, é uma pergunta complexa. Olha, eu vou te falar assim, eu não canto nada que eu não tenha vivido. Tudo que eu tô cantando é a coisa que eu vivi. Eu já até fui encorajado, assim, porque você começa a estudar a composição, então você vai vendo que existem fórmulas, elementos, maneiras de compor, mas eu sempre, eu gosto de dizer uma coisa, assim, até fazer um paralelo só para você entender minha cabeça. Hoje é muito comum a galera falar assim: você já leu o livro do fulano de tal? Uhum, Você já leu Beltrano? uhum. E outro dia uma pessoa ela começou a me passar muitos livros, faça isso, leia isso. Eu falei, irmão, mandei um áudio para ele, falei, irmão, não vou ler nada. Vou ler nada, irmão. Eu falei com ele, cara, nem as cartas do Paulo eu tô querendo ler. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, porque eu quero que Deus fale comigo, mano. Uhum. Falou com o Paulo também, o Paulo é melhor que eu, brinquei com ele assim. Não quero saber o que o Paulo falou com o Coríntios, com o Efésios, não quero saber nada, quero que Deus fale comigo. Então, eu digo assim, a referência que a gente tem que ter pra gente poder passar é uma coisa que a gente tá vivendo. Então, eu tenho uma canção que eu quero, assim, trabalhar muito bem ela em Juiz de Fora, principalmente por conta das igrejas, eu ainda não lancei ela, porque eu acho que talvez seja a que tem mais profundidade nisso e que mais faça as pessoas terem um entendimento daquilo que eu quero passar. Porque a música é uma mensagem, é um recado. Então você pensa assim, igual você me perguntou, para não fugir muito do assunto. Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade da mensagem. O que o cara quer passar? Você quer passar o quê? Eu quero passar para as pessoas que existe um Cristo, que ele muda mesmo a história. E a nossa responsabilidade como ele cristão faz. é muito maior, né? Muito. Porque você imagina que quando você. Eu vou te dar um exemplo para ficar tranquilo da galera de casa ver. Nós somos como se fosse uma torneira. Qual que é a função da torneira? Jorrar água. Só. Ela faz isso sozinha? Não, tem que ter uma mão por cima. Quem que é a mão que nos move? É o pai, né? Cristo, Deus, nosso Pai. Entendeu? Então, se ele abrir, sai. Se ele fechar, Parou. não sai. Agora, qual que é a nossa parcela nisso? A gente tem que estar limpo, irmão. Porque se a gente for uma torneira contaminada, na hora que ele abrir e a água passar, vai levar problema para as pessoas.
Sacou? Você falou um negócio muito interessante aí, assim, eu sou um cara muito crítico, assim, eu sempre falo que eu, eu sinto saudade, né? Sabe o que eu vou? Ai, que saudade. Eu sinto saudade das composições antigas, sabe? Porque, Calmo, sereno e tranquilo. sabe, sim, Maneiro. é porque a gente falou sobre composição aqui, virou uma indústria. Aí entra a gente estava falando sobre isso também, num impasse de que a tecnologia ela tem dois viés, certo? É aquilo que você falou, ela vai abrilhantar aquilo que Deus te deu. E o que que Deus vai dar para você? Aquilo que você vive, certo? E também ela pode entregar para você aquilo que não vive, mas que vai ser consumido. Aí você falou aí, poxa, às vezes tem pregação que a gente está ouvindo aí, que, rapaz, o camarada tá lá no teto. E às vezes ele não está vivendo nada daquilo ali, ele pegou um negócio pronto ali e entregou para gente, né? Então aí entra a responsabilidade daquele que compõe, né? E que você fale um pouquinho disso aí também. Ah, eu acho que o que é o de Deus prevalece, né? E acho que dá até pra gente ser até um pouco mais polêmico Sim, e dizer o seguinte: o que que tá tocando dentro da igreja? Irmão, agradece. Obrigado, Kleber Lucas. Valeu por tudo. Mas é um cara que não tem que tocar dentro da nossa igreja mais. sim, Nada que o cara fez. Ah, fulano de tal, Leonardo, ó, obrigado. Acabou, cara. Nós temos que ter é, os cânticos de pessoas que são validadas, pessoas que estão buscando, entendeu? Existe a indústria da música. Hoje eu estou um pouco mais ligado nela. Hoje eu participo de grupos, por exemplo, que eu quero aprender, eu quero ver. sim, sim, De sim. grupos que chegam demandas. Fulano de tal quer uma música assim. E a galera fica o dia inteiro só compondo. São Para máquinas, isso. né? Exatamente. Quantidade. Você quer ver uma coisa? É um projeto meu com uma finalidade de evangelismo, Certo. né? Então, hoje eu tenho a Joyce. Quem que é a Joyce? A Joyce, ela é uma artista de IA que eu criei. O que que a Joyce vai fazer? Ela vai cantar algumas das minhas músicas para atingir um público que eu não atinjo. Mas ela é totalmente direcionada por essa parte. Mas já tem outros fazendo outras coisas. Sim, Então, hoje você vê que é, o hype, o que eu chamo de chão com pão, as músicas chão com pão, é aquelas que o cara faz. Recentemente, nós tivemos uma aí que fala de não sei o que lá da Cracolândia de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram essa música. é mesmo. Da Tucana. Não, essa eu Cara, não isso cheguei a ouvir, não. explodiu no Brasil, cara. Explodiu. Eu só falava bobeira, mas a IA, ela tem. Não vou ficar falando da IA assim, porque senão o pessoal vai ficar com preconceito com a IA, mas a montagem da música, ela não é difícil de você gostar da melodia, mas é muito difícil a letra falar no seu coração. Então, às vezes, você sente uma emoção vazia e ela passa. Sim, Essa música que eu tô falando com vocês, eu tava num lugar ouvindo uma pregação e uma pessoa falou assim: vocês sabiam, gente, que Deus ensinou uma música para Moisés? Eu falei: eu não sabia disso, não, cara. Para Moisés? É o cântico de Moisés. Foi Deus que ensinou e tal, não sei o que. Aí eu comecei, que rolê é esse, cara? Aí fala que em Apocalipse tocava essa música no céu. Aí na hora que ela acabou de falar, eu falei: Deus, que negócio é esse? Que tem umas músicas aí que você ensina pra nós, que toca lá. Eu quero saber, pô. Eu aham. quero conhecer, eu quero entender. Aí isso ficou na minha mente, cara. Aí eu falei: caramba, eu preciso de pensar em alguma coisa nisso e tal. Aí eu compus uma canção sobre isso. Que ela fala assim, ó: qual é o cântico que queima no teu coração? Eu só quero ouvir. A tua presença traz o som e ela que nós queremos. Falei: pô, Deus, me ensina essa música, cara.
Aí essa música fala, um dia ensinastes uma canção a Moisés. Aí eu fui pesquisar qualquer música que ensinaram. Falei, que música que é essa que ensinaram para Moisés? Aí fala aqui, o Senhor é um poderoso combatente. Então eu fiz uma canção Em cima disso. e a canção fala o seguinte, tá, qual que é o cântico que queima no seu coração, Deus? Eu só quero ouvir. Porque se eu ouvir, eu vou aprender. Se eu Sim. aprender, eu vou cantar. E se eu cantar a parada que você gosta? É. É maneiro, né? É. Então eu tenho falado isso com Deus. Então isso passou a ser uma busca minha. Eu quero saber, Deus, qual... Tá, nós estamos cantando um monte de coisa aqui, tá? Mas vamos lá, Deus. Qual é aqui que o senhor gosta de ouvir? Na verdade, o Aí objetivo era esse. Vou bugar sua cabeça agora. Ah, meu Deus, a cabeça é Vamos lá, grande. vamos lá. O tamanho do, Vamos viajar, já que o tamanho do bug que vai dar aqui, Vamos vai parar em bugar. O bug vai ser A muito fala é o grande. quê? A fala é o quê? A fala é um som. Sim. Que música que tava tocando quando Deus criou o mundo? Rapaz. Tava tocando som. Que ele falou, haja luz. Será que não teve barulho? Não teve som? Haja firmamento. Que música que tava tocando? E, cara, sem brincadeira, quando a gente tá tocando uma música, tá ouvindo uma música top, a gente faz coisas tops, né? Eu fico imaginando Deus ouvindo uma canção. E fazendo o mundo. Porque isso aí, antes fala que a terra era sem forma e sem vazia, mas ele já... Né, em forma e vazia, mas ele já era Deus. Ele já era adorado, já tinha o santo, já tinha o rolê todo de santo. O que ele tava ouvindo, mano? Que ele fez isso tudo? Com certeza é uma parada muito legal, muito boa. E se ele me ensinar? E se eu ouvir? Porque se eu ouvir, eu vou cantar, com certeza. Então eu comecei nessa busca. Então eu acho que toda vez que a gente compõe algo, a gente tem que estar vivendo aquilo. Então você tem que ouvir, o que o cara compôs? Isso. Ele está vivendo isso, está batendo com o dele. Então acho que isso é uma maneira de validar também. Você olhar para a pessoa, o testemunho da pessoa, porque não adianta, irmão, uma árvore ficar gritando assim, sou uma bananeira. E você olhar, tá cheio de manga pendurada. Tem como. Assim, a música, a gente cantou uma música esses dias, né, lá na igreja, né? Ela chama, acho que Não Faltou Presença, Não né? faltou presença. É o do, como é que ele chama? Isso não faltou presença. Você sabe qual que é que eu tô falando? Quando eu ouvi ela a primeira vez, eu falei assim, nossa, rapaz, que musiquinha chata. Sendo bem sincero, que musiquinha chata, tal, não sei o quê. Mas aí falando sobre a canção que é inspirada por Deus. Quando a gente cantou a música mesmo, que nós, rapaz... Sentiu, né? Não, Bateu, né? deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo se manifestou de uma forma... Foi surreal. Sobrenatural. Aí foi o que você falou. Qual a canção que toca o coração de Deus? Porque a música, o Rafa, não é sobre o que você quer alcançar no coração da pessoa, não. Ela pode impactar você, mas a música, o louvor é para Deus, rapaz. A glória é para Ele. Sim. Certo? Então aí a gente vê uma diferença. Talvez de você ter ali uma letra, você mesmo falou agora que é uma letra muito bonita, uma harmonia muito bem feita, uma musicalidade muito perfeita, aí você vai ouvir, beleza, mas não toca nada você. Tudo, né? Muito bonito, mas... Irmão, tem que viver um negócio. Eu tava um dia pensando assim, falei, caramba, Deus. Né? Porque tem várias maneiras de você falar, de você dizer assim, tá, tem muita gente, igual o próprio Alê fala, né? Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Então tem várias maneiras de dizer isso. Aí eu tava, poxa, Deus, eu não quero o que o Senhor tem para me dar, não. Eu quero o que você é. E eu fiquei naquilo um tempão, cara. Um tempão. Falei, não, realmente. Aí... Quem busca o que tu tens, perde o que tu és. Isso eu aprendi. Preciosa é a tua presença. Põe a brasa em meus lábios. Eu vou dizer e todos vão me ver. E quando olharem pra mim, verão você, Jesus, irão te ver. Aí eu falei, pô, Deus, o que o Senhor fez por mim? Acalmou o oceano dentro de mim, e em todo
dos vales, segurastes minha mão. Você me salvou, Jesus. Você me comprou pra ti. Quem busca o que tu tens, perde o que tu és. Isso eu aprendi, preciosa é a tua presença. Põe a brasa em meus lábios, eu vou dizer e todos vão me ver. E quando olharem pra mim, verão você. É sobre isso. Jesus. É sobre isso, irmão. Sobre isso, cara. Então, o que a gente vive, a gente põe a letra, põe a melodia. Porque se você fizer uma coisa que... eu quero rimar. Nada, nenhuma das minhas Aí você vai foram produzir, isso, cara. você vai produzir o que o mercado quer. Ué, Esse é um falou problema, isso, né? Mão poderosa. Lugar de adoração. Estava dentro da igreja. De busca pelo Espírito. Secreto onde eu quero habitar. Renúncia e amor. Clamor em alta voz. Chamar a atenção do Senhor que busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade, em espírito, em verdade. A mão do mestre vai mover. A mão do mestre vai, a mão do mestre vai mover. Mão poderosa, mão poderosa, Aí você dá uma ordem, né? Move aqui, agora. Mão poderosa, move de dentro pra fora. Isso aí é o que nós estamos vivendo, irmão. É fruto do ambiente mesmo, né? Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Né? Quando ele fala assim, Paulo fala assim, poxa, tudo posso naquele que me fortalece, a gente esquece que tem uma paradinha que ele falou antes. Ele falou, já vivi no pouco, já vivi no muito, e todas essas coisas, todo esse rolê, eu posso dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, canção é isso, cara. Eu quero... eu sei que as pessoas têm essa questão de achar que parece que para você escrever uma música tem que ser uma coisa, um dia que meia-noite o sol aparece, uma parada assim bem Mirabolante. bem louca, mas não é, cara. São versos que o Senhor vai falando na sua cabeça. Você vai, poxa, Ele mesmo te revela, né, cara? De alguma forma, né? Ô, Braga, Antes da gente passar para a próxima pergunta. ó, senão eu vou ficar tocando as minhas músicas. Não, Peraí. pode ficar. Pega aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Motoplus, que está sempre com a gente, nos abençoando, acreditando nesse projeto. Se você está precisando de comprar sua moto seminova, 0 km E acessórios. e acessórios, as melhores condições de Juiz de Fora estão lá. Não perca a oportunidade, tá certo? E também não podemos deixar de agradecer a Fortes Pizzaria, a melhor pizza de Juiz de Fora. Os ingredientes selecionados, os melhores ingredientes estão na Fortes Pizzaria. Você também não pode ficar de fora de experimentar essa pizza que é uma Você sabe que eu sou cliente antes delícia, né? dele estar Hein? com a gente, ser nosso parceiro. Né? Eu também, lá em Já casa... sou cliente, cara. Lá em casa é o Também. seguinte, o Guilherme é o seguinte, pai, vamos pedir uma pizza, se bobear todo dia é uma pizza. Fortes. É Fortes Pizzaria, tá certo? Na nossa vida. Não é? É bênção, né? É Ô, Rafa, forte. É forte. conhece a Fortes Forte. Pizzaria? É forte, sim. Pronto. É forte. É forte. Ô, Rafa, eu quero que você fala E a polêmica? daqui a pouco. Quero É? que você fala. Eu não, a Falei gente devagar, não não. tem como a gente falar de Rafael Braga sem falar de livre acesso. Isso. Eu quero que você fala sobre esse projeto, sobre esse ministério. Como começou.
Eu ia perguntar qual o intuito dele, mas não tem como isso ser escondido, não, porque tá muito às claras já. Que são jovens se voltando para Cristo mesmo. É maravilhoso, Ativação de mano. ministério, mano. Muito lindo, mano. Então fala. Ativação de ministério. Inclusive, o último a Kaira foi, que é uma menina lá da igreja. Cara, essa menina tem um testemunho O Ziel maravilhoso. toca Ziel, comigo, Samuca. A está galera toda. totalmente ligado a esse Um beijo, pastor Helder, aí pra galera lá. Fala pra gente do Gente, livre acesso, cara. O que é o livre acesso? Tem a ver com aquele processo que a gente vinha falando do que Deus tem feito na minha vida e na Cate. Porque ele já via isso que a gente está vivendo hoje. A gente que ainda não tinha se ligado. Eu fui para São Paulo quando eu comecei a investir no ministério, a começar a virar a chave, ainda com muito medo, assim, a palavra, por conta do que Deus ia fazer, aquela preocupação, Senhor, mas agora que a parada tá boa de novo, deu tudo certo de novo, não pode ser um ministério assim da gente ir no domingo lá, fazer um louvor, tá? Não pode. E eu fui para São Paulo, gravei lá as 3 primeiras canções, que é Mão Poderosa, Alvo e Apenas. Apenas um, que eu chamo ela de ovelhinha. Apenas um, tá registrado, tem que ser assim. Gravei lá na Domus, Juninho, cara, fantástico. E a gente projetou de fazer um dia de gravação do clipe, né? Então a gente montou todo o processo e fomos gravar. Não se grava um momento de adoração, isso não existe, se adora. Então a gente falou, beleza, vai rolar? Vai, mas vamos adorar? Então a gente montou um cenário, colocou as pessoas lá. Irmão, foi uma presença do Senhor tão grande que a gente gravou assim. Vamos passar? Passamos as 3 músicas e ficamos lá 1h30 adorando depois. E no meio daquela adoração toda, o Senhor falou comigo assim: você tá vendo alguém, alguma autoridade espiritual aqui? Eu falei, não tô, cara. Porque não tinha mesmo. E de fato, assim, eu vinha daquele rolê assim de que eu tô aqui, mas o meu pastor tá aqui, eu tô aqui, mas o fulano tá aqui. Só tava eu lá e a galera. E eu era o mais velho, eu tava na frente ali. Eu falei, Deus, mas. Aí ele falou assim: olha, eu movo. Olha só, o meu mover. Eu falei, caramba. Fiquei pensando nisso. E eu falei assim, gente, mas de verdade a gente tá tendo livre acesso. Porque a gente entrava na presença do Senhor sem guarita, sem quebra-mola, sem pedágio. Caramba. Não tinha nada, e todo mundo ali sentindo a presença. E aqui eu falava assim, que loucura. E ali naquele momento, a gente estava cantando, eu lembro que a gente estava cantando aquela parte do tome o lugar de honra. E eu tava com o microfone, aí Deus falou no meu coração assim, dá um passo para trás. Aí eu dei um passo para trás, chamei uma pessoa, a pessoa veio cantando, e o outro veio e cantou, e o outro veio e cantou, e outro. Que legal, e assim, as cara. pessoas iam cantava, e a gente a gente mantinha aquilo, e aquilo foi, cara, eu não sei, assim, foi uma coisa assim. Aí o Senhor falou assim: é isso que eu quero. Você, a Cate, vocês serão usados para ativar ministérios. Vocês vão honrar as pessoas. Eu falei, gente, mas isso é muito doido. Eu falei, Jesus, você é muito doido, cara. Aí eu falei, pô, mas eu não sou ninguém, eu só gravei uma música, ninguém me conhece. Sim. Tipo assim, as pessoas me conhecem, mas não me conhecem, não sabem quem eu sou. E aí vem aquela coisa do patinho feio, porque eu não. E tal. E Deus foi fazendo, irmão, foi fazendo, até que a gente, com muita coragem, a gente falou assim, vamos fazer um livre acesso. Porque o livre acesso, ele é feito com recurso próprio. Ele é feito com recurso meu da Cate. Então a gente não tem patrocinador, a gente não tem ninguém que chega junto. Todo o rolê, a gente programa, o Senhor dá a condição e a gente faz. E quando a gente fez o primeiro, e eu tava ali assim, e eu comecei a ver, eu lembro que eu não queria, eu falei assim, tá, quem que eu vou chamar para levar uma palavra? Aí Deus falou comigo, você. Eu falei, não, Deus, mas eu não falo não, eu sou só o cara que... Porque eu vivi a vida toda servindo.
Sim. Não que eu não esteja servindo, Uhum. mas eu vivi a vida toda atendendo a um repertório, atendendo um agora você canta, agora você dá um passo para trás. Sim. E eu falei, cara, mas Deus, eu vou falar o quê? Eu não sei o que eu vou falar. E Deus falou assim, eu vou te falar o que você vai falar. Irmão, eu tava trocando de roupa para ir pro evento, pro livre acesso. Eu não tinha nada para me falar, cara. Nada na cabeça. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou arrumar? Meu telefone tocou. Pastor Tiãozinho. Ele é um cara, deve estar com 70 e poucos anos. Tipo assim, celular é uma parada para ele que é um desafio. E ele me ligou, eu atendi, falei, Tiãozinho, pai, ô meu irmão, paz e tal. Ele falou assim, eu tava mexendo no telefone, apareceu o seu número. Como que você tá, meu filho? Eu falei, eu tô chorando. Eu comecei a chorar. E ali, ele falou assim, olha, o que Deus já falou no seu coração é isso. Aí que veio o estalo, que Deus me falou. E é isso que eu acho que é o grande coração do livre acesso hoje. Irmão, Davi foi consagrado, né? Foi ungido rei. Ele virou rei na hora? Não. Foi um rolê de uns 15 anos, certo? Saul deixou de ser rei na hora? Não. O que Saul fez com Davi? E seguiu. Seguiu. Resolveu o problema? Não. Davi foi rei quando? Só quando Saul morreu. Demorou 15 anos. Então, na mesma hora eu saquei. Isso é o problema que a gente tem geracional dentro da nossa igreja. Por quê? A notícia de que Davi ia ser rei incomodou Saul. Da mesma forma que quando a gente olha para o jovem, que a gente olha para aquele moleque que tá chegando, o que a gente faz? Persegue, quer matar, não vai, você não vai tomar meu lugar, que você não vai tocar no meu jeito, que você não vai... E Deus começou a abrir assim as telas, eu falava, cara, que loucura é isso? E começou a me mostrar, me ensinar e tal. Aí ele falou assim, ó, Deus falou comigo assim, Saul tinha duas opções. Fazer o que ele fez, ou chamar Davi e falar assim, Davi, vem cá. Põe Davi debaixo do braço e fala assim, deixa eu te falar uma parada. Você vai ser rei, não vai? Vai. Só depois que eu morrer, você tá ligado, né? Prega a cabeça de Davi. Falou, mas eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou te ensinar. Você vai ser um rei melhor que eu. Sim. Você vai ser um cara fera. Eu vou te ensinar. E vou começar te ensinando a primeira coisa, hein? Se Deus mandar você não trazer uns rolos lá de guerra, não traz, não, que é problema. Entendeu? Já começava assim. Cara, olha, imagina isso, irmão. Então Deus me mostrou que... Porque qual que é o problema que a gente vive hoje dentro das igrejas, cara? E os pastores fiquem atentos a isso, tá? Isso é um recado de Deus para você. Se você não cuidar da criança, se você não cuidar do adolescente, se você não cuidar do jovem, cara, não adianta você pegar a galera aí, pra cá? Não adianta, irmão, vou apontar o dedo mesmo. Não adianta você pegar aquela galera que tá contigo de alta performance, que esses caras vão fazer 50, 60, e quando você não tiver como, você vai olhar para trás e você não tem ninguém. Então, nós temos que cuidar da nossa geração. O que é cuidar da nossa geração? Eu tô com 41 anos hoje. Já é algo público, né? Mas, então, amém. E esse ano eu vou ser levantado a pastor. Uma coisa que bênção, que, assim, veio na minha vida, que é uma doideira. Porque o Senhor, eu não queria, mas o Senhor falou assim, eu preciso te dar a voz e credencial. Não adianta você tocar carro sem carteira. Sim. Então, vamos lá. Então, o Senhor está fazendo. Amém por isso. Mas, se a gente cuidar dessa geração, o que vai acontecer? Eu tô com 40. Eu vou cuidar do camarada de 30. O cara de 30 vai cuidar do de 20. O de 20 vai cuidar do de 10. Nós vamos caminhando. Então, quando chegar... O problema hoje é que as igrejas estão com os seus pastores que deram a vida, cresceram o ministério, pá, estão com 50, 60, não tem ninguém atrás. E a equipe que ele tinha, que ele começou, tá tudo velha com ele, cara. Então, nós precisamos arrumar isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Não vamos matar os Davis. Eu tive numa igreja... E chegou um menino, e o menino tava todo assim, não, que eu toco, que eu faço, que eu aconteço. Qual que é a nossa cabeça? Falou, sai fora, moleque. Você faz quer nada. Aparecer, né? Você quer aparecer? Irmão, diante de Deus, cara. Chamei o menino, botei ele debaixo do meu braço, esfreguei bastante a cabeça dele assim. Então, na hora que ele desarmou, eu falei assim, eu quero ver se você é bom mesmo, toca aqui. Dei uma guitarra pra ele, sentamos pra ouvi-lo.
Rapaz, o moleque desarmou. O moleque pegou a guitarra assim, fez. A gente, maneiro, maneiro. O moleque voltou a ser o que ele era. Aí ele falou, pô, que legal ver vocês tocar. Pô, eu falei, pega lá o violão lá, vai, mexe lá. Porque nós é que temos que influenciar, nós temos que ser o exemplo para eles. Então, isso que rolou no Livre Acesso, eu falei, caramba. Então, o Livre Acesso é Efésios 3,12. Pela nossa fé e confiança em Cristo, nós temos livre acesso. Não tem guarita, não tem impedimento. Igual as igrejas colocam, igual às vezes as igrejas, perdão, galera, não estão todas não, mas o pessoal quer ensinar o povo a buscar bênção na igreja. Igreja não é lugar de receber nada não, filhão. Igreja é lugar de levar. Sim. Trazer todos os dízimos da casa do tesouro, levar. Qual que é a sua oferta? Qual que é o seu sacrifício? Ah, mas nós estamos vivendo no tempo... Irmão, entrega a Deus seu coração. É nítido quando eu vou numa igreja que o pastor ensina certo e que o pastor ensina errado. Rafael, como é que você percebe? Cara, nós estamos louvando e tá todo mundo assim, irmão. Tá recebendo nada, né? Não, o cara só tá esperando cair o dinheirinho na conta. É. Na hora que ele terminar o culto, ele fala, Jesus, ó, já vim, já resolvi meu lance, o Senhor me abençoa. Porque eu vim. Não é sobre isso, irmão. O que você vem entregar? Eu fiz isso outro dia numa igreja, falei, Senhor, eles não vão me chamar nunca mais. Galera, todo mundo assim, tá olhando. Aí eu falei, irmãos, quem aqui veio receber uma bênção do Senhor nessa noite, galera? Eu falei, não tem bênção aqui não. Me perdoa. A palavra do Senhor diz que as bênçãos te alcançarão. Elas não estão aqui. Elas estão correndo atrás de você. Agora, o que você vem entregar? Culto racional, tá certinho que a gente faz. Porque vamos pensar racionalmente? Vamos lá. A gente chega, primeira coisa que a gente faz, ora. Vamos dar uma orada, vamos. Pô, vamos cantar uma música, vamos chamar a presença, né, e tal, aí chama. Ah, vamos ver o que Deus fala com a gente aí, palavra. Vamos orar e vamos embora. É o que a gente faz. O problema é, começa, canta 3 músicas rápidas, tá? Depois canta uma música lenta. Aí passa a palavra pro pastor. Aí o pastor vem e fala assim, gente, essa semana eu quebrei o pé. Essa semana aconteceu isso. Aí é aviso. Aí vai uma pessoa lá na frente. Aí vai não sei o quê. Aí a palavra do dízimo da oferta dura 40 minutos. Aí o sermão, o cara não aguenta, o cara não absorve nada. Então a gente tá fazendo o nosso culto racional não ser mais racional. Sim, sim. Entendeu? Tem alguma dúvida que vocês têm que entregar ao Senhor? Então eu vou te ensinar uma chave aí, pô. De boa. Vamos lá, o Senhor é um excelente administrador. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ela não é sua mais. Não é. É Se ele, você né? tivesse um camarada que cuidasse de tudo para você, que fosse o seu senhor, que fosse rico, misericordioso, gente boa, você estava preocupado? Então por que a gente fica preocupado? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente já tem um Senhor, cara. A gente é de Deus, a gente é dele. Então olha o que ele faz. Ó, vou te abençoar aí. Tô te dando essas coisas que você precisa, tá? Beleza. Agora, uma parte, 10%, eu só preciso que você faça uma coisa. Você pega isso que eu te dei, pega uma parte, 10%, e leva lá na minha casa, lá na igreja, porque eu preciso lá que tenha, para se de repente alguém precisar e ter algum problema. Sim. Ter mantimento lá. Tem alguma dificuldade nisso? Não. De Simples, boa. né? De boa. E mais, se der algum problema, é mais simples ainda. Obedece e leva isso ao seu Senhor. Senhor, aqui, ó, tá aqui, ó. O que é do Senhor, tá aqui, ó. Seu de direito. Agora, deixa eu só te falar um negócio. Pô, tá difícil, cara. Tá apertado. Você tem como o Senhor me ajudar aí? Claro. Mas sem obedecer, você faria isso? Se você fosse o Senhor e você tivesse o seu servo te roubando, ou então ficando quieto. Tá tudo certo. Então a obediência, ela caminha junto com as bênçãos do Senhor. Obedeça e leva isso ao Senhor. Obedece e não tem. Obedece e leva isso ao Senhor. Eu converso com ele. Eu falo assim, Deus, eu tô aqui resolvendo os teus lances. Resolve os meus lá, irmão. Tá tudo certo. E se ele falar que não vai fazer, eu também tenho que agradecer, porque eu sou dele, eu não sou mais meu. Então, são princípios que o livre acesso, ele vem para ser
um modelo para as igrejas, não um modelo do que fazer, mas do modelo de uma estratégia de Deus. Para alcançar vidas, né? Por quê? Hoje, cara, a realidade de Juiz de Fora, não temos igrejas fazendo culto de jovens com mais de 100 jovens. Não tem. Se tiver aí, um ou outro. Né? Então, assim, como que a gente resolve isso? Fazendo os jovens queimar, cara. E não é queimar só o livre acesso, ele é um recarregador de bateria. Mas a ideia dele é que a pessoa volte para a igreja dela. Porque o livre acesso não é para ser uma igreja. Uhum. O livre acesso é um movimento para a pessoa chegar lá, ver, caramba, encheu, volta para sua comunidade. Porque E é o meu lugar, né? ele é um movimento itinerante. Sim. Hoje ele ainda é feito dentro das igrejas por questão de estrutura. É muito caro fazer as coisas. E nós não temos grana para arrumar um lugar para fazer. É muito caro. Então, mas a gente ainda enfrenta os cenários de ter pastores que, cara, pastor que eu já toquei na igreja do cara, já cantei na igreja do cara, o cara me conhece, o cara não leva a juventude lá no livre acesso, porque fica com medo de perder a ovelha. Irmão. É o lance da guarita. É o lance do quebra-mola. É o lance da cerca. Você entendeu? Não tem problema os jovens se conectarem. Até porque, eu vou falar uma coisa, os pastores vão ficar chateados. Mas as ovelhas, polêmica. As ovelhas não são de vocês, cara. As ovelhas são do Senhor. Ele que é o bom pastor. Então, a gente, o livre acesso veio para isso. O livre acesso é uma estratégia de Deus para ativação de ministérios. Nós temos um ponto. É bom quando a pessoa vai, mas vamos lá. Tem um momento no livre acesso que a gente abre para a galera cantar com a gente, para ativação de ministério. Então, a gente, no final ali, pergunta quem tem chamado, ora pelo chamado, e a galera sobe, a gente dá o microfone, Sim. pega. Teve uma pessoa que falou assim comigo assim, cara, isso eu acho que é bem você. Uma pessoa que me conhece desde criança. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você nunca teve oportunidade, né? Eu Olha falei, irmão, só. é sobre isso. É sobre isso. Sobre fazer com que os jovens tenham uma visão. E uma das coisas que eu mais acho legal eu chamo a Kate, a gente olha lá de cima assim, a gente vê aqueles jovens ali rendidos ao Senhor e a gente consegue entender o plano de Deus. O plano de Deus para essa geração é que essa geração que é melhor do que a gente. Não tem problema disso não, cara. Deixa os caras ser melhor. Mas quem vai cuidar deles, quem vai orientar somos nós. Davi nunca quis matar Saul e nem prejudicá-lo. Essa galera que tá vindo, eles não querem prejudicar a gente não, cara. Não quer tomar nosso lugar não. Quer não. Quer atrapalhar a igreja não. Não quer ser rebelde não. Não quer fazer coisa errada não. Eles só querem ser rei. E você fala, vai ser rei, cara. Vambora. Mas vem cá, deixa eu te ajudar. Pra você ser um rei melhor do que eu. Isso aí é um negócio legal demais. Assim, primeiro que a igreja é do Senhor. Você falou muito bem falado, né? O próprio exemplo está no Davi, né? Mesmo que Saul não quisesse passar para ele a coroa, ele seria rei de qualquer forma, né? Agora, é muito melhor quando você faz parte dessa história, né? Perdendo a oportunidade, cara. Você ser um Elias, de passar a capa para o Eliseu, pensa, porção dobrada para ele, meu irmão. Você vai ser melhor do que eu, né? Então, isso é muito legal. Quando você pega uma flecha e solta, ela vai longe, cara. Vai longe, é isso aí. Entendeu? Isso aí. E a gente tem que sentir a satisfação de puxar e soltar. Isso é gratificante também. Então, o problema é que a gente não, a flecha não, essa flecha vai ficar aqui na aljava. Não pode tirar, não pode fazer. E a gente tá perdendo espaço para quê? Para movimentos que estão fazendo isso. Amém, cara. Glória a Deus. Mas eles não têm condição de cuidar. É só uma porta ali, né? Exatamente, é só um acesso. Exatamente. É. Exatamente. Então, se a igreja hoje não investir na juventude, ela não vai ter igreja amanhã. E você pode olhar, tem muitas igrejas em Juiz de Fora, cara, que você tem grande parte da igreja já de pessoas acima de 40, acima de 50 anos. Nós temos que entender que essa galera não conhece a Ayrton Senna, cara.
É, Eles sabem quem que é, não. Verdade. Você não conhece, pô. Não vai ter esse papo, não. conhece. Eu só Esse tenho papo, cara. não. É. Isso aí é na época do Nelson Piquet. Então, assim, é sobre isso, irmão. O livre acesso é isso. A gente fez um, que era impossível, fez o 2, em agosto tem o 3, né? A gente vai fazer um. Começou quando o livre acesso? Começou ano passado. Ah, é? Começou ano Legal. passado. Após o livre acesso agora. E né? agora vai ter um pós. O pós-livre acesso, teve muita gente que não conseguiu ir, né? Ele não vai ter a mesma estrutura de evento, né, do livre acesso. Ele vai ser uma pegada mais sala de oração. Sim. É uma coisa mais para consolidar aquilo que foi falado. E uma coisa que eu estou falando só aqui para vocês, é inédita aí, nós produzimos um documentário sobre o livre acesso. Que legal. Porque a gente quer que isso seja algo que vá crescer, né? Então, assim, para que os pastores, para que as pessoas que estão envolvidas tenham uma noção do que é, a gente fez isso, né? Então, assim, vai ser lançado em breve também. Vai ser lançado em Vai. breve. Vai estar em breve. Uma porta para Eu você já vi, aberta É aqui. muito massa. Então a porta do Eu Pode já Show vi. está aberta para Obrigado. o dia que for lançado. Paradas. Escancaradas, meu irmão. Vamos lançar, vai ser maneiro. Vai ser Que maneiro bênção. porque conta um pouco. O negócio que falou da Kaira, a Kaira trouxe um testemunho dela maravilhoso. E você vê que já começa a movimentar, porque a Kaira ela já vem para o livre acesso. Isso, e a gente tem o projeto de trazer pessoas daqui para poderem estar cantando, né? A Raíssa Taaz da igreja, né? A gente já teve a Cris Araújo, que é um ícone aqui em Juiz de Sim, Fora, sim. né? Agora a gente trouxe o Rodolfo Lamarca também, que é um cara 10, Sensacional. né? Vamos trazer ele aqui, maneiro. Dodô. Pode trazer ele aí, que ele Vambora. é maneiro, tá? Ele é maneiro. Rodolfo, comissão aí, tá? É. É a segunda vez que a gente comenta sobre ele. Verdade. Ele é um homem de Deus, cara. Ele tá morando em Rio Pomba, né? Em Rio Pomba também tem o Luan, né? E assim, o Lucas também, que são caras fantásticos, tem um estúdio Eu fera acompanho demais. ele também. Pode ir lá que eu recomendo, que os caras são fera. Belk, Você que dá tchau, eu dou tchau. Rafael Braga. Nossa, acho que eu falei tanta coisa, cara. Tô até confuso que eu não Meu irmão, foi bênção demais, assim. Foi. Foi muito legal conhecer um pouco da sua história, né? Conhecer um pouco dos seus projetos, da sua trajetória, Amém, mano. daquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Eu fico feliz de ter uma pessoa como você por perto. Verdade. Que isso, Verdade. cara, Um isso é exemplo verdade. pra gente, cara. Um Na exemplo. geladeira vai ficar chato. Não, sério mesmo. Já colocamos um apelido de pode chorar aqui, né? É. Nossa, Geralmente a gente chora mesmo, é normal. pode crer. Fala pra gente aí, pros nossos ouvintes aí, né? Pros nossos irmãos que nos acompanham. As suas redes sociais, quais são elas? Oficial Rafael Braga no Instagram e no TikTok, né? Lá também tem a CAT, lá tem o Movimento Livre Acesso. Quero aproveitar também, assim, para agradecer o carinho de vocês, Ô, meu o carinho irmão. da galera que tá tendo com a gente. A gente, realmente assim, a gente fica... Ah, cara, é muito doido, muito doido. Muito doido. Eu tenho visto, assim, que realmente o Senhor que faz, né? No início, a gente teve uma ansiedade muito grande sobre vontade de fazer, sabe? Vamos fazer. E agora eu tenho visto Deus fazendo. Eu tive, no ano passado, eu tive em Goiás, cara. Foi uma Que loucura. legal. Vou voltar agora, eu vou estar em Tocantins esse ano. Eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos também. Não vou agora, porque ainda não quero plantar nada onde eu não possa Certo. observar Cuidar, e ajudar né? a cuidar. Essa é a pegada nossa, né? E estar aqui na região. Eu sei que isso é importante as pessoas entenderem a nossa intenção. Porque quando o cara olha e fala assim, pô, Rafael, o que o cara quer? Eu não almejo crescer para não fazer nada que não seja a vontade do Senhor. Então, eu tô feliz de ver o que Deus está fazendo aqui, né? O que Deus está fazendo em Juiz de Fora. Tem muitas pessoas já falando coisas, né? E tendo esse entendimento de que nós temos livre acesso. Amém. Que a gente não precisa, irmão, de um produtor que vai vir de fora, que vai explorar a galera aqui. Que a gente não precisa ter um evento
gospel, ligado a ter que dever nada para ninguém. Tá? Quero mandar um beijo apertado aí pro pastor Célio, pastor Wagner, que são os caras que estão à frente do Compass, homens corajosos, o Catão também, a galera que tá lá, que fizeram a marcha para Jesus no peito e na raça, e a gente vê o brilho nos olhos da galera voltando. E isso que é legal, né? Vamos sonhar, gente. Vamos sonhar com festivais de música. Vamos voltar a botar um instrumento na mão dos nossos jovens. Vamos voltar a fazer os caras quererem viver aquilo que nós vivemos, né, dentro da igreja. Eu fui salvo por isso, irmão. Essa base me ajudou a chegar onde eu cheguei. Esse é o recado que eu tenho para a galera aí. Fiquem firmes, permaneçam no Senhor, e é isso. E quando já tem assim o próximo evento já marcado, data? Já fala de uma vez pra Cara, galera aí. o próximo Livre Acesso vai ser em agosto. Em agosto. Nós temos um sonho, cara. Sonha com a gente aí. Quem sabe um estamos dia a gente sonhando. não vai fechar aquele mini estádio novo lá, bonito, e Olha. fazer uma... Nós já temos até uma possibilidade de conseguir isso, sabe? Mas aí é muita estrutura, muita coisa. Mas eu vejo Deus alinhando, sabe? Eu vejo que estar aqui hoje é mais um marco no que Deus está fazendo. que isso, Sacou? Eu rapaz. sei, Glória a cara, Deus. eu sei. Na hora que tocou Glória a meu Deus. telefone, na hora que ele me chamou, eu sei o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Amém. Deus ele Você tá, tem noção Deus ele tá, da proporção que isso vai tomar em Juiz de Fora, né? tem, mano. Porque a gente brincou aqui antes no comecinho, né? Que você é a voz do que clama no deserto, né? E é verdade mesmo. Isso daí é uma porta que realmente estava esquecida, né? E que Deus está te usando para lembrar aos líderes da nossa cidade aí de que isso daí é uma necessidade, uma carência dentro das Verdade. igrejas, né? E você está Amém. sendo essa porta para isso, meu irmão. Fazendo isso possível. Que Deus te Amém. abençoe, que Amém. Deus Glória te a Deus dê por muita isso, cara. sabedoria, que Deus te direcione, que você esteja sempre, sempre no centro da vontade do Senhor, né? Nos Só seus... posso, desculpa, dar uma pausa nisso. Irmão, não é sobre o Rafael. Não é sobre mim, mano. Tem Amém. muita gente comigo. Amém. Tem muita gente com a mesma cabeça. Tem muita gente com o mesmo propósito. Eu acho que a única coisa que aconteceu foi que eu acordei no meio da galera e dei um grito. Amém. E todo mundo acordou agora. Então isso tá rolando. Amém. Então eu gosto de deixar claro isso porque assim, a gente tem muita bobeira com esse negócio de honra pra lá. As pessoas elas vão olhar pra gente, falando ou não, elas vão julgar. Então eu não tô preocupado com o que a pessoa pensa. Eu sei que o que o Senhor colocou dentro de mim cresce, eu não consigo mais segurar. Mas não plantou só em mim. Ele plantou numa geração Amém. que tá acordando, de pessoas que estão compromissadas. Tem gente boa, cara, querendo fazer, tá? Amém. Quero mandar um beijo pro pastor Simon, que é um cara que eu amo de paixão da Caverna do Rock, é um cara que tem que trazer aqui. É um Bom, cara que bom. me ensinou que existe música evangélica boa. Eu não ouvi, mano, as paradas do mundo aí. Eu ouvi Striper, eu ouvi Narnia, eu ouvi White Cross, eu vi DC Talk, eu vi essa galera toda aí, né? E sou muito grato a ele. Ele é um cara que nos ajudou na nossa geração. Amo a vida dele, um beijão pra você aí. Ele fez aniversário essa semana. Ah, é? Ele Um fez abraço, aniversário essa semana Pastor aí. Simon. Traz o cara aqui, mano. O cara tem umas histórias muito maneiras. Entendeu? Uma É um vez ícone, ele montou né? um paredão de som lá no Linhares, cara. Era uma garaginha, Senhor amado. Ele é uma benção, mas tem muita gente acordando, cara. Amém. Eu vejo a galera lá da ICPA também. Tem muita gente querendo, né? E glória a Deus por isso, mano. Por isso que eu não posso, não é sobre, não sou eu. Você é parte Não, dessa só dei o voz, grito, né? mano. Só Amém. comecei a encher o saco dos caras, ligar, falar, pô, mano, vamos. Igual tem um amigo que, ele falou, Rafael, você é muito chato, irmão. Você é muito chato, você me liga toda hora e tal. Por que você me liga? Por que você me fala? Eu falei, irmão, eu te ligo porque você tá dentro, cara. Então é isso, vamos trazer as pessoas pra dentro, vamos nos organizar, irmão. Amém. Porque se a gente entender que a gente é do mesmo reino, a gente já evoluiu pra caramba. Nossa, Deus. a gente Somos já um tá corpo, né, meu irmão? um mesmo. E não existe prótese, irmão. Prótese não faz parte do corpo. É isso Prótese aí. não conecta.
Então, igrejas prótese, ou você muda ou o Senhor vai te mudar. Porque nós estamos chegando, né, mano? É verdade. Nós estamos chegando, nós estamos Vamos pra cima. conectando, É nós estamos verdade. ligando. Glória a Deus por isso. Verdade. Estou muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Milk, Só te agradecer, cara. é. Você sabe que eu te amo. Eu também te amo. Nossa, Cara. Apesar de tudo, eu te amo, tá, meu irmão? Apesar de tudo, eu te amo. Cara, eu queria agradecer novamente a Fortes, que mandou aí uma benção Galera, pra gente. foca aí, foca aí. Foca nessa bênção aqui. Tá difícil conversar com esse cheiro, cara. É. Mas, olha isso aí. Ó. Ó. Já- Olha só. Já dizia a galera do Pentecostal aí. É forte. É Fortes. Olha aí, meu Deus. Ó. Aí, ó. Vou acertar mais aqui. Pronto, olha só. A felicidade vem em fatias. Aproveite e prepare-se para uma explosão de sabores. Nas redes sociais, Fortes _pizzaria, a melhor pizza de Juiz de Fora. E não é rasgação de seda, não. É verdade mesmo. É mesmo. Ó, pra você que tá em casa, pra você que tá assistindo, muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Amém. Amém? E ó, nada disso aqui que você viu, nada faz sentido se você não for lá no YouTube, curtir, comentar e compartilhar todos os nossos episódios, todo episódio. Só assim a plataforma vai entender que o nosso assunto é relevante e vai propagar para o máximo de pessoas que precisam da mensagem que você ouviu hoje aqui, do Rafael Braga, e que pode mudar o mundo através dessa palavra, desse projeto, da sua vida, da mensagem que ele traz na sua vida, tá certo? E se você não segue ainda, pode sou JF nas redes sociais, tá certo? Deus tem coisas grandes para sua vida, Deus vai fazer muito mais. Aguardem, porque esse ano de Tem 2026 que falar com a galera pra ficar É esperta forte. no Instagram, porque Ó, esse ano tem muita verdade, coisa. é verdade. Tá, Rafael? Segue lá, porque Deus, rapaz, sempre um projeto preparem, muito louco aí que Se Deus prepare tá. pro profético. É, Nós estamos entrando na rota. Nós De estamos- novo. De amém. fora tá entrando na rota. Isso A aí. galera vai voltar a vir aqui, Isso beber aí. dessa água aqui. Isso aí, Em isso nome aí. de Jesus. É só o começo, tá Bora. certo? Amém? Gente, tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus Tamo abençoe. junto. Obrigado, Fique com Rafael. Jesus, um abraço. Tamo Rafa, junto, tamo junto. Obrigado. Tamo Deus junto, abençoe, tamo tá bom? junto. Beleza. Obrigado. Pessoal, Obrigado, pode falar TV. Tamo pode junto. falar TV. Ah, pode falar TV, Isso. pessoal. Pode falar TV. Parceiros nossos aqui. Se você tem aí um projeto que você quer fazer um podcast, Pode Falar TV é um espaço que está aberto para você, tá certo? Você pode procurar eles aí nas redes sociais, Pode Falar TV só. Pode Falar TV, vai lá, procura o Lucas, procura o Alexandre, é um espaço que está disponível para você aqui, tá certo? Obrigado, nossos parceiros aqui, Lucas e Alexandre, por esse espaço aqui, por essa parceria firme e forte que vai perdurar aí pelo ano de 2026, tá certo? Pessoal, obrigado, Tchau, tchau, um gente. abraço, tchau, fiquem com Deus. Eu sou o Cleve, durante alguns anos fiz parte da banda 4x1 e eu quero te fazer um convite. Participe de maneira generosa de um projeto que alcança mais de 500 crianças no interior do Amazonas, os ribeirinhos. Eu e a minha família produzimos camisas como essas e tantas outras que você pode conferir apontando a sua câmera aqui para o QR Code, e você pode comprar essas camisas e colaborar com esse projeto, levando o pão para essas crianças. Nós tiramos uma oferta generosa e mandamos para esse lugar. Você é empresário, você é amigo que quer abençoar, entre em contato conosco. Fazemos isso para a glória de Deus. A igreja está trabalhando sim, e você é um milagre e pode tocar muitas vidas. Deus te abençoe.